Bom, vamos falar sobre o PCC então. Teve a operação hoje da Polícia Federal e ela mirou naqueles alvos da ação norte-americana, né? Os Estados Unidos acabaram fazendo os primeiros, determinando quem são os primeiros alvos, né? da ação depois de considerar o PCC como terrorista. O empresário Vitor Shimada foi alvo da operação, mas ele fugiu. Quem foi presa foi a secretária, a Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Os dois foram sancionados, como eu disse, pelos Estados Unidos. A Stella é parente do Shimada, além de ter atuado como secretária, e teria cabido a ela transportar grandes somas de dinheiro em espécie, além de outras operações logísticas para lavar esse dinheiro, né? Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos contra os dois. Em nota, o advogado do Vitor Shimada disse que ainda não dispõe de acessos às decisões judiciais, nem a elementos que fundamentam a apuração. O UOL tenta localizar a defesa da Stella Nunes Henrique de Oliveira. O espaço está aberto lá no nosso site, informações do Fábio Serapião, na coluna dele, caso a defesa da Stella queira se manifestar. A operação batizada de Exchange cumpre 13 mandados de busca e apreensão, 11 de prisão temporária. A Justiça também ordenou o sequestro de bens e valores de até 10 bilhões de reais. Segundo a PF, o objetivo é desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro vindo do tráfico de drogas, né? Os mandados foram cumpridos em São Paulo, aqui na capital paulista, em Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Dani Lima, Vitor Shimada, quem é esse cara? Eu tenho uma apuração exclusiva para você. Quer trazer o perfil dele primeiro e depois eu venho com a apuração? Não sei se a Mari já conseguiu te falar, por isso que eu estou sumida. Vamos para a apuração primeiro, Dani. Você tem informações aí sobre um parceiro do alvo dessa ação dos Estados Unidos, né? Que informação é essa? É exatamente um parceiro do Shimada. Deixa eu trazer aqui para vocês. Essa informação ainda nem consegui colocar no ar no UOL. Ela vem em primeira mão aqui com a gente no UOL News. O Vitor Shimada abastecia, tinha uma rede de influenciadores que foram alvo da Polícia Federal no ano passado, numa operação chamada Narcobet. Era uma operação que pegava influenciadores, que misturavam dinheiro de empresas de aposta e também de um tráfico de drogas, fazendo uma mixagem de valores, funcionando como uma espécie de lavadora gigante de dinheiro, como a gente viu no caso da Deolane, por exemplo. O influenciador de quem eu estou falando trabalhava com o Shimada, e o nome dele é Buzeira. O Buzeira é um grande astro, era, no caso, porque está preso. O Buzeira era um grande astro das redes sociais, fez fortuna fazendo rifas e colocando apostas online nas próprias redes. E adivinha, este personagem que está preso, teve bens bloqueados, foi acusado de lavar dinheiro para quem? Para o PCC, num esquema que já apontava para o Vitor Shimada. Este personagem, Sarza, ele próprio declarou ter utilizado um canal de criptomoedas para investir 3 milhões de reais e ganhar 8 de lucro. Adivinhe qual foi a criptomoeda na qual ele colocou 3 milhões de reais, cuja procedência pode, inclusive, vir do tráfico de drogas, porque aparentemente era para quem ele prestava serviço mesmo, inclusive para o primeiro comando da capital, transformando 3 milhões num lucro de 8 milhões de dólares em 24 horas, a criptomoeda de Donald Trump. Sim, então veja, o sancionado pelos Estados Unidos atuava com um parceiro, peso pelo Brasil, que usou o presidente americano e sua criptomoeda para lavar, para maquiar, para transformar em lucro 3 milhões de reais. Quem disse isso? O próprio Buzeira, antes de ser preso. A gente tem imagens, essas imagens são de janeiro de 2025, véspera da posse de Donald Trump. Trump lança a sua criptomoeda e faz ele próprio uma fortuna, porque lança a criptomoeda, coloca ela no ar e aí muita gente vai lá investir dias antes dele tomar posse. O Buzeira, na época, ainda estava solto, não tinha sido preso pela PF ainda, faz uma série de vídeos como essa que você está vendo aí, mostrando exatamente como ele estava investindo. A gente tem os vídeos também. Quanto ele estava colocando, ele diz, eu coloquei 400 mil reais e vou subir, galera, vou subir para quanto? Vocês querem ver? Vou subir para 3 milhões e vou ganhar. Na sequência seguinte das fotos, a Mari pode ir passando uma por uma, não tem problema, eu explico do que se trata. Ele mostra que ele virou notícia
por ter comprovadamente obtido um ganho de 8 milhões de reais colocando a grana dele na criptomoeda do Trump. Por que eu estou trazendo essa informação aqui? Que é para vocês entenderem que a lavagem de dinheiro 3.0 está aí. Esse Albuzeiro hoje, ele está preso e aí ele está celebrando o quanto ele ganhou com a criptomoeda de Donald Trump. O mercado de criptomoedas abre um desafio e tanto para as autoridades, não só no Brasil, mas no mundo, porque vem sendo utilizada pelos mais diversos nichos de crime organizado exatamente para branqueamento de capitais, que é uma palavra muito bonita, uma expressão muito bonita para lavagem de dinheiro. Então, o sancionado do Trump usava um cara para lavar dinheiro para ele e para o PCC. Este cara pegou o dinheiro dele, que, de novo, PF tem origem criminosa, e transformou 3 milhões em 8, segundo ele disse, na criptomoeda de Donald Trump. Esse é o tamanho do intrincamento. Ou seja, se o esquema do Shimada era um esquema que para os Estados Unidos todo deve ser sancionado, o que dizer então desses 8 milhões de reais amealhados no canal de criptomoedas de Donald Trump? Esse fica fora das autoridades americanas? É para a gente ter uma ideia da complexidade do que se está tentando combater e de como as opiniões e mesmo as ações apressadas, elas podem ser, no mínimo, mal feitas. Tá aí. O presidente dos Estados Unidos, que posa de caçador de lavadores de dinheiro do PCC, serviu, pelo menos no nome, para um dos asseclas dessa estrutura criminosa lucrar 8 milhões de reais em 24 horas. Sarsa. Pois, hein, Dani? A Dani disse que tem vídeos também, Sakamoto. Bom, mas é curioso, né, no mínimo. A apuração da Dani é deliciosa, né? Até porque é o seguinte, uma das discussões que tem sido feita em cima de tudo isso, e um dos medos das empresas brasileiras é que, e se algum dos safados do PCC, um dos criminosos do PCC do Comando Vermelho, utilizarem o sistema financeiro nacional de uma forma desconhecida por bancos ou por financeiras para lavar dinheiro? Uma coisa são aqueles fundos picaretes que a gente está descobrindo, inclusive a Carbono Oculto mostrou, que lá na Faria Lima, que têm sido usados para lavar dinheiro e com a cumplicidade dos fundos. E aí tem que pegar o fundo mesmo, né? Tem que fechar o fundo, tudo isso mais. Só que e se você pega o sistema financeiro, o sistema bancário, e acaba sancionado porque ele foi usado de uma forma involuntária, de uma forma não intencional, para ajudar os criminosos. Aí a gente viu muita gente no Brasil dizer, não, tem que punir, tem que prender, tem que fechar, dane-se. O governo e o Brasil precisam atuar de forma preventiva para que isso não aconteça. Se deixou acontecer, dane-se. Agora aparece a questão do meme coin do Trump, né, que sendo usado também para isso. Algumas pessoas vão dizer, mas sistema bancário é uma coisa, a natureza de uma moeda, de uma criptomoeda, de um meme coin, que é uma criptomoeda, é diferente, ela é outra, ela não tem uma centralização tal qual um sistema bancário tem. Só que não importa. O que importa, e o que a Dani fez, e a gente está colocando aqui da mesma forma que o Trump ele não é responsável pelo que tem sido feito, a revelia dele, o sistema bancário e financeiro também não. Só que se você vai punir o sistema bancário e financeiro pelo que é feito a revelia dele, tem que punir também quando um presidente da República lança uma criptomoeda e defende um processo totalmente desregulamentado para ela. Existe um debate internacional muito forte a respeito da regulamentação ou não das criptomoedas. Tem muita gente que investe, que defende que não seja, que seja exatamente essa coisa abaixo do radar. Só que o que acontece é que com isso você pode fazer o quê? Você lava dinheiro de tráfico, você lava dinheiro de trabalho escravo, você lava dinheiro de tráfico humano, você lava dinheiro de todo tipo de crime, utilizando criptomoedas. Então, olha que doideira. Hoje, o sistema bancário e financeiro, exatamente por conta dos acordos, Basileia, todos os acordos, tem mais instrumentos, tem mais regras para captar e pegar quem usa o sistema para jogar sujo do que as criptomoedas. As criptomoedas são a várzea para isso. Né? Você está querendo defender que deixem de existir? Não. Eu estou defendendo algum nível de regulação, coisa que o Trump não quer. Inclusive, o Trump lança essa moeda, né, e ganhou, o Trump ficou muito mais rico por conta dessa moeda, por conta do fato de ser presidente da República. Foi tudo meio casado isso. Então, o que está sendo colocado nesse ponto aqui? Se é
para tombar, que se tombe, inclusive, quem não está nem aí com a regulação e com o controle desses mercados, que é o próprio presidente dos Estados Unidos. Fica realmente uma saia justa, Diego. E essa operação de hoje, né, que aconteceu ali poucas horas depois da divulgação da informação dos Estados Unidos? A polícia disse, né, que pode ter havido até atrapalhado mesmo, né, a operação, porque o Shimada fugiu. A partir do momento que você... O que é que acontece? A Polícia Federal estava no encalço desses semoventes, estava indo atrás deles, estava investigando. Como, inclusive, um ex-procurador deu uma entrevista aqui no UOL na parte da manhã, quando você faz uma operação, você precisa ter certeza de algumas coisas, pelo menos evidências concretas de algumas coisas. Não apenas de que houve um processo de lavagem, mas de onde veio esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro. E essas duas extremidades estavam sendo avaliadas, estavam sendo investigadas. Só que a partir do momento que o governo norte-americano, de uma forma não coordenada com a Polícia Federal Brasileira, atropela todo esse processo, vai de forma voluntariosa para poder justificar o quê? Justificar ter declarado o CV e o PCC organizações terroristas. Ele vai e faz o quê? Bota essa ação, olha, fiz uma operação. Só que aí você acaba lascando a vida do sistema policial brasileiro que estava diligentemente investigando e tem que acelerar uma operação. Por quê? Simplesmente para ficar bem na mídia? Não, porque o pessoal começa a fugir. Porque o pessoal começa a desaparecer, porque vende ativo, porque vende patrimônio, porque some com tudo. Eu acompanho o combate ao trabalho escravo, libertações de escravizados desde 99, já estive em dezenas delas. Em 95, o Brasil centraliza o processo e começa a colocar sigilo anteriormente, coisa que não havia antes. Antes vazava informação. Quando se chegava na fazenda, não tinha ninguém. A fazenda estava tudo ok nos trinques. Por quê? Porque tinham escondido ou mandado os trabalhadores escravizados para longe. É por isso que você não pode vazar operações. E é por isso que a Polícia Federal acaba prejudicada. Nesse sentido, uma ação dessa por parte do governo norte-americano acaba, no final das contas e de forma involuntária, ajudando quem estava sendo investigado pela polícia. Quer rematar, Dani? Eu só queria pedir para a gente colocar uns segundinhos do vídeo onde ele conta o Buzeira, o parceiro de negócios de lavagem de dinheiro para o crime organizado do Shimada, que está foragido, como está ganhando dinheiro com o Donald Trump. Dá uma olhada. A moeda dele é esse daqui, ó. Tá até o código aqui para vocês copiar, vocês que já entendem. E eu acho que essa moeda vai dar bom, mano. Na segunda-feira vai ter a eleição dele, certo? Que ele vai assumir a posse. Vocês que estão entendendo desse mercado, eu acho que vale a pena comprar essa moeda aí, mano. Compra um pouquinho, tá ligado? Eu vou comprar também. Vambora, vamos arriscar. Eu gosto de jogar, mano. Vou virar disso aqui um jogo. Compra essa moeda do Trump aí que ó, vai dar bom, hein? Vambora. Bora subir ela, hein? Aproveita que ela tá baixinha aqui, ó. E ela vai, mano, ela vai dar um soco pro alto. Aí já era, hein? Vai, compra. Não sei se vocês conseguiram ver se todo mundo acreditar. Não sei se vocês conseguiram ver o tamanho da pulseira de ouro. E aí agora ele celebrando o que aconteceu, ó. Ela bateu já bilhões. Aí você analisa, Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos e ele vai assumir a posse na segunda-feira. E se eu fosse o dono de uma moeda, eu ia querer que ela valorizasse ainda mais. Então na segunda-feira, ela não vai cair, ela vai aumentar ainda mais. Entendeu? Então é uma forma de vocês ganhar alguma coisa, hein? Vocês que entendem desse mercado. E voltando aqui, Sarza e Sakamoto. Bom, então ele está aí dizendo, já peguei os códigos, esse é o Buzeira, parceiro do Shimada, foragido graças à ação dos Estados Unidos contra a lavagem de dinheiro para o PCC. Lavagem de dinheiro essa que passou pelo Bozeiras, isso a polícia brasileira já tinha identificado, que pegou 3 milhões de lins, né, lugar incerto e não sabido, onde ele arrumou e transformou em mais de 8 milhões em criptomoedas em 24 horas, colocando o dinheiro na criptomoeda de Donald Trump e incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Tá aí, disse o próprio influenciador e transmitiu, inclusive, para os seus milhões de seguidores antes de ser preso.